Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e as irmãs que nos acompanham neste dia chamado hoje. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero te mostrar para você ouvir este testemunho de uma menina, uma mulher, dizendo que viu Pelé no inferno sendo chicoteado. Você pode deixar o seu comentário, deixar a sua opinião sobre isso. A Bíblia Sagrada diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado será condenado. Não sou eu que estou falando, mas a Bíblia Sagrada mandando um mandamento para a igreja e para seus discípulos e para os apóstolos que estavam sendo enviados para pregar a sua palavra. E eu quero dizer que esse testemunho é forte, mas ao mesmo tempo deixa suas dúvidas. Mas deixe seu comentário que no final estarei deixando a minha opinião. Escute comigo. Até o inferno. E quando eu chegava lá, eu perguntava dele o que eu estava fazendo ali. E ele falava: se você vai ver uma pessoa que eu quero que você veja. E ele me levava, eu já ficava assim, amadas, muito triste, porque eu via pessoas que eu conheço lá. E eu via, assim, novas pessoas também lá, e eu ficava muito triste. E elas gritavam, e era uma coisa muito horrível. E ele andando no inferno, eu via cada pessoa sendo como se fosse acorrentada assim, na parede. E os demônios brincavam. Era uma coisa muito horrível. E eu andando e eu falava: se vai demorar muito porque eu quero ir embora. Eu falava pro anjo: eu não quero ficar aqui. E ele falava assim: já estamos chegando. E foi quando a gente chegava dessa pessoa e ela estava muito assim, eu não reconhecia ela. E eu falava assim: anjo, quem é essa pessoa? E ele falava: se você não está reconhecendo. Eu falei: não. Aí ele falava assim: é o Pelé. Aí eu olhava assim, eu falava: não, não é ele. Ele falava assim: é. Eu falava: não, não pode ser. Ele falava assim: ele está aqui no inferno. Você fala, o anjo do céu falava. E ele estava apanhando muito, amado, sendo acorrentado no chão. E apanhando muito. E assim, eu olhava lá e eu não queria nem conversar. Eu falei: anjo, me tira daqui, porque eu não estava me sentindo muito bem naquele local. E eu falava assim: me tira daqui. E ele falava assim: ele já está indo. E ele falava bem assim, o Pelé para mim, falava bem assim que ele sabia da verdade, só que ele nunca buscou pela verdade. Ele falava para mim. Ele falou que ele conhecia o caminho que levava à salvação, só que ele não queria porque achava isso uma baboseira de servir ao Senhor. E ele falava assim que ele conhecia muitos crentes já chegaram e apresentaram o evangelho para ele, mas ele nunca se interessou. E foi quando, amadas, eu falei pro anjo do Senhor que eu queria logo voltar. E ele falava, o anjo do Senhor falava: você já está indo, acalme-se. E eu falava para ele, pro Pelé, e falava bem assim, que ele podia até ter uma oportunidade se ele buscasse o Senhor. E ele falava bem assim: mas agora eu não posso mais. E ele falava bem assim: eu queria tanto ter aproveitado a oportunidade que eu tinha lá na terra. Foi quando hoje do Senhor me tirou daquele lugar. Então, irmãos, depois de ouvir esse testemunho, ouvir junto com os irmãos aí, eu quero deixar a minha opinião. Para quem não sabe, Pelé foi um grande jogador de futebol. Muitos dizem que ele foi o maior da história, o que eu discordo, mas não estou aqui, não é o caso, não é o assunto que eu queria falar. Pelé abandonou a sua filha. A história diz que a sua filha morreu com depressão porque Pelé não queria assumir e reconhecer a sua filha como legítima filha de sangue. Mas, Felipe, o que você quer dizer com isso? A Bíblia diz, Jesus dizendo, sobre a lei da semeadura: o que você planta, você colhe.
Pelé estava muito bem de saúde, mas do nada Pelé foi decaindo a sua saúde, e a gente viu o que aconteceu. Pelé, infelizmente, porque nós não desejamos a morte de ninguém, até porque eu não tinha nada contra ele, Pelé faleceu, e a mulher teve essa revelação, dizendo que viu Pelé sendo chicoteado no inferno. Agora eu vou deixar a minha opinião. Eu não sei se verdadeiramente ela viu, não estamos aqui para julgar a mulher, a menina, mas sim a profecia que ela deixou. Então eu quero deixar a minha opinião. Minha opinião é o seguinte: eu acho que tem um fundo de verdade, um fundo de invenção. Por quê? Porque eu acho que Deus, ele não ia mostrar, ele tem poder para mostrar, para levar uma pessoa no inferno assim. Mas eu acho que também ele não ia mostrar verdadeiramente a forma do Pelé, o rosto do Pelé para ela, nitidamente. Mas também tem um fundo de verdade. Jesus, ele arrebata. João, quando foi arrebatado na ilha de Pátmos, ele viu muitas coisas que ele escreveu no livro de Apocalipse. O arrebatamento, ele é bíblico, mas nós devemos tomar cuidado com o que nós ouvimos e o que nós comemos por aí. O que é isso, Felipe? Comer comida estragada. A Bíblia diz que existe uma separação do joio e do trigo. Não estou dizendo que é mentira o que ela falou, porque eu não estou julgando ela, mas sim a profecia, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Essa é minha opinião. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom. Adonai.